Oi, para você que está nos assistindo, o assunto da entrevista de hoje é sobre as mulheres que estão em período de gestação durante a pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu vou convidar a obstetra, doutora Rebeca Sotelo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Ana Laura? As gestantes, né, elas ficam muito ansiosas agora nesse período de pandemia. Acho que não só elas, mas como as pessoas em todo, né? Mas a gestante já tem ali toda aquela situação de estar esperando uma outra vida, a preocupação com ela mesma e com outra pessoa que está ali, né, chegando. Então, o que elas podem fazer nesse momento para reduzir essa ansiedade e não atrapalhar na gestação? Esse é um momento muito difícil, né, de muitas incertezas, né, já por conta da gestação. Tem toda uma alteração hormonal, né, que já provoca, né, toda essa ansiedade, essa angústia. Já tem uma questão social, né, de espera. E ainda temos um momento super complicado que é essa pandemia e com tudo, né, todas as incertezas que vêm junto desse assunto, né, de como lidar com isso, de quais são os riscos que essas gestantes possuem. Então, assim, uma coisa que eu converso com todas as minhas pacientes, né, que eu falo para todas as gestantes, é tentar ao máximo desligar um pouco a televisão, né? Enfim, viver um pouco o seu dia a dia, tentar criar uma rotina, hábitos mais saudáveis e aí com isso tentar manter um pouco mais esse equilíbrio, né? Um equilíbrio do seu corpo, né, e da sua mente. Se puder fazer algum tipo de atividade física, né? Principalmente agora que a gente tem tantas oportunidades com lives, enfim, né? Com esse meio digital. Se ela puder fazer uma meditação, se ela puder fazer uma meditação guiada, se ela puder fazer um exercício físico, né? Seria também o ideal e são formas de aliviar esse estresse, né? Causado por esse momento tão cheio de incertezas e inseguranças. A maioria das gestantes, elas ficam com receio, é claro, né, de dar continuidade às suas consultas, como pré-natal, e fazer a visita mesmo ao médico. Mas a gente já sabe que isso é uma opção descartada, né, que elas têm que continuar mantendo essa rotina aí de consultas, mas como continuar essa rotina e ter ali a segurança, garantir a segurança dela e da criança? Então, assim, a gente obviamente faz uma flexibilização em relação a essas consultas de pré-natal, né? Algumas coisas a gente pode tentar fazer por via da telemedicina, que agora é uma opção bastante viável para muitas pacientes e para muitos profissionais. Então, a gente pode, né, checagem de exames, orientações, a gente pode fazer isso por meio digital. Porém, algumas coisas elas precisam ser realizadas de forma presencial. A medida da pressão arterial, a medida do fundo uterino para ver se o bebê está crescendo, né, de forma adequada, a avaliação do peso materno, se a paciente está ganhando peso de forma adequada, né? E além de, obviamente, a avaliação clínica e o exame físico que for necessário, caso essa paciente precise, né, de uma avaliação mais minuciosa, ela tem alguma queixa específica de sangramento, de dor, então isso precisa ser, né, avaliado pessoalmente. Porém, né, com toda essa nossa oportunidade, né, a gente consegue também espaçar um pouco mais as consultas das pacientes que não têm nenhum risco. Então, a gente consegue fazer uma flexibilização desse processo de consulta presencial, né? Os exames, por outro lado, precisam ser realizados para a gente avaliar os riscos dessa gestação, tá? Ver se essa paciente está, né, ganhando peso, o bebê está ganhando peso, né? Se todos os exames estão de acordo, se ela passou a participar de algum outro fator, né? Passou a ter um outro fator de risco para aquela gestação, como hipertensão, diabetes, alguma alteração de sorologia, ou seja, né, de alguma infecção que possa ter acontecido durante essa gestação. Então, tudo isso, né, faz parte da rotina de pré-natal. E caso ela tenha algum fator de risco a se somar à gravidez, é óbvio que a gente precisa ficar um pouco mais atento a esses achados. E, inclusive, se ela pegar, né, adquirir a infecção, a gente vai ter um olhar diferente para essa paciente. A gente tem visto bastante que algumas gestantes, elas têm contraído, infelizmente, a Covid-19. E quando isso acontece, como que fica a situação do feto e o que essa gestante ela pode tomar como providência para passar de uma forma mais tranquila, digamos assim, pela infecção? Então, a gente sabe pouca coisa sobre a infecção do Covid-19 em gestantes, né? A gente teve, assim, o primeiro caso, né, no final do ano
passado. Então, assim, né, de mães infectadas, principalmente no início da gestação, ainda estão por nascer ou nasceram há pouco tempo para a gente poder afirmar alguma coisa, né? Então, isso é uma incerteza. O que a gente pede para os pacientes tomarem todas as precauções para que evitem, né, um risco desnecessário, né? Então, só ir às consultas pré-natal, só ir para fazer os exames, né? E evitar uma exposição maior ao vírus. Caso ela adquira, né, essa infecção, ela vai ser, obviamente, acompanhada com os sinais e sintomas de gravidade, então falta de ar, né, febre, e aí com isso, né, com esses dados, a gente consegue organizar de tal forma que ela tenha o cuidado necessário, seja um acompanhamento, né, pela equipe de saúde domiciliar, de forma domiciliar, ou se ela vai precisar de uma internação. O que a gente sabe atualmente é que realmente essas pacientes, quando, né, elas são infectadas no final da gestação, parecem que tem maior risco de complicação, né? Complicações respiratórias. Então, as puérperas, ou seja, aquelas pacientes que acabaram de ter os bebês, elas realmente têm um risco maior de ter uma complicação. Então, tomar muito cuidado, principalmente no final da gestação, para não ter nenhuma complicação e poder ir embora para casa com o bebê tranquilamente, né? E dar os cuidados e o carinho, né, que ele merece, enfim, que a sua família merece. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para as futuras mamães que estão nos assistindo, principalmente aquelas que estão próximas ao parto, né? Que ficam também com aquele receio, como é que eu vou fazer com o parto, pela questão do hospital, né? De toda a equipe de saúde que está trabalhando naquele local, para a senhora de fato tranquilizá-las e deixar sua mensagem aí também como estudiosa da área, como profissional da área. Bom, o que eu posso dizer é um momento difícil, né? A gente entende que, além de todas as questões relacionadas a esse momento, ainda tem essa questão da infecção, né? Mas tente aproveitar ao máximo que você conseguir esse momento que vai ficar marcado na história da sua família, né? Do seu filho. Então, tente levar isso de forma mais leve possível. Não tenha medo de ir ao hospital, né, para ter os seus filhos. Todos os protocolos de segurança eles foram realizados pensando, né, em manter a segurança sua e do seu bebê. Faça tudo o que for necessário em relação aos seus exames e ao seu acompanhamento. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final e vocês vão ter um final feliz e se Deus quiser, vocês vão ficar muito bem em casa, felizes.